Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita honra, alegria e prazer de poder compartilhar ao seu coração uma porção da Palavra de Deus. Se você está chegando aqui e não conhece esse canal, nós temos aqui o objetivo de aculturar você a ler todos os dias uma porção da Palavra de Deus, porque nós entendemos que a Palavra de Deus é vida e muda o nosso destino. É os mandamentos do Senhor entrando no nosso coração e nos dando uma nova perspectiva, uma nova visão de vida. Então, se junte a nós, leia a Bíblia todos os dias você vai ter um vídeo novo aqui nesse canal. Então esteja aqui conosco, curte, compartilha, comenta e segue o canal para receber esses vídeos diariamente. Chega de introdução, vamos direto ao conteúdo de hoje, porque é bastante coisa. Deuteronômio, capítulos 8, 9 e 10, a porção de hoje. E o capítulo 8, mais uma vez, a gente vai ver a porção da palavra de Deus se iniciando com um apelo para que Israel dê ouvidos ao quê? Aos mandamentos e os estatutos. Mas mais do que ouvir, o Senhor pede para que Israel pratique debaixo de uma obediência radical. E repetidamente nós observamos ao longo do livro de Deuteronômio que isso aí é como se fosse um refrão, é um desejo do coração de Deus para o seu povo. De quê? De que ele aprenda e cumpra todos os estatutos. Moisés também ele vai falando um pouco ali no meado do capítulo sobre os 40 anos de peregrinação do povo, que na verdade foi uma prova para provar aquilo que estava dentro do coração do povo. Foi uma prova para que o próprio Israel pudesse perceber a quantidade de imundície, de impureza, de ingratidão que havia naquele povo. E ali aqueles 40 anos foi para que Israel pudesse ser moldado e aprovado após esse molde do Senhor, para que eles pudessem ser habilitados a fim de largar a rebelião, a ingratidão, para entrar num tempo de obediência. Vejamos o que diz o versículo 5 a respeito de todas as provações que Israel teve que passar pela essa peregrinação dos 40 anos. Diz assim: portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Então, todo esse processo doloroso, difícil, muitas vezes de solidão, muitas vezes de provação no meio do deserto, tinha um propósito. Era o quê? Disciplinar. E disciplinar é colocar dentro de um alinhamento. Assim como os pais direcionam os filhos, aqui o próprio Deus está falando que ele utilizou desses processos no meio do deserto para disciplinar Israel. Então era necessário uma correção de rota, um alinhamento de coração. Então muitas vezes Deus se moveu de forma dura realmente. Para quê? Para poder habilitar todo o povo, toda a nação para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já tinha prometido e preparado para Israel. É isso que você precisa ter em mente. O deserto é duro, os processos foram difíceis, mas era necessário o povo passar para que eles largassem toda essa rebeldia, ingratidão, essa mentalidade escrava e pudesse ser transformado num povo, não qualquer povo, mas um povo escolhido por Deus. Já no final desse capítulo 8, mais 2 pontos fundamentais são repetidos por Moisés ao povo. Preste atenção. O primeiro ponto que Moisés vem repetindo mais uma vez é para que o povo jamais esqueça das obras poderosas do Senhor, que através dessas obras é que farão eles herdarem a terra prometida, farão eles prosperar e multiplicar. Então, o primeiro ponto que Moisés ele repete é sobre lembrar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor operou para que ele chegasse até aquele momento. E o segundo ponto repetitivo de Moisés, finalizando esse capítulo 8, ele fala para que Israel jamais volte a sua adoração a outros deuses, sob a pena de ter o mesmo fim que os povos enfrentaram a ira de Deus, que acabaram se opondo a Israel. Então todos aqueles povos que foram adversários de Israel e foram dizimados, exterminados e foram subjugados, Israel teria o mesmo fim se passasse a adorar outros deuses. Em resumo, algo falado a todo momento por Deus e que podemos aplicar em nossas vidas é obediência aos mandamentos e gratidão aos feitos de Deus em nossas vidas. E também adoração exclusiva ao nome de Deus, ao nome de Jesus, ok?
Essa é a porção que se encerra no capítulo 8. Vamos para o capítulo 9. E agora, no capítulo 9, vem uma porção muito interessante, porque Moisés ele traz uma revelação sobre os reais motivos, são 2 motivos, a qual fizeram que Israel herdasse a terra de Canaã. Por que exatamente aquela terra? E por que Israel foi habilitado a herdar essa terra de Canaã? 2 motivos. O primeiro é devido à promessa que o Senhor fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o primeiro motivo. Então o Senhor está velando por uma promessa feita, porque a fidelidade dele é eterna. Ele prometeu, ele vai cumprir. Segundo motivo de Israel herdar a terra de Canaã, devido ao nível alarmante de maldade dos habitantes de Canaã. Deus declara um juízo contra os moradores de Canaã, devido à maldade, utilizando-se de quem? De uma outra nação, Israel, para subjugar aquele povo ruim, uma índole completamente distorcida. E Israel escolhido como um povo para exterminar os moradores de Canaã. Deus deixa bem claro que herdar a terra não tem relação alguma com qualquer obra que Israel tenha praticado. Ele deixa isso muito claro. Até mesmo porque Israel, por diversas vezes, foi desobediente aos mandamentos do Senhor. No versículo 6, comprova essa realidade. Olha uma parte do versículo 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês, o Senhor falando para Israel, que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tome posse dela. Pois vocês são um povo teimoso, ou em outras traduções, obstinado. Então aqui o Senhor está deixando bem claro, olha, vocês não tiveram mérito nisso. Eu estou trazendo um juízo sobre os moradores daquela região, que são homens e mulheres maus, a qual o nível foi subindo, e também eu dei uma promessa para os meus filhos Abraão, Isaque e Jacó. Ao longo do capítulo 9, Moisés vem trazendo com uma riqueza maior de detalhes diversos eventos cujo Israel se moveu debaixo de rebeldia e rebelião. Lembra que ele falou? Vocês são obstinados, vocês são teimosos, vocês são de dura cerviz. Então, aqui Moisés ele começa a narrar vários eventos que Israel decidiu se mover por desobediência e por rebelião. Em especial, ele destaca o evento ocorrido ao pé do Monte Sinai, quando o povo clamou para que Arão pudesse fundir e esculpir uma imagem de bezerro, um bezerro feito de ouro, para quê? Para que Israel adorasse essa imagem como se fosse o Deus que os tivesse tirado da terra do Egito. Olha que abominação. Moisés ele dá mais detalhes sobre como Deus ficou irado com esse cenário, irado contra o povo, o desejo de exterminar de uma vez por toda com o povo, mas também mostra com mais detalhes que Moisés, dentro desse diálogo, dentro desse momento intercessório, ele faz jejum pelo povo e começa a interceder, se prostrar por 40 dias para que Deus pudesse poupar o povo e também a vida de Arão, ao qual o Senhor estava muito indignado. Realmente, nós aqui encerrando esse capítulo 9, nós observamos como o coração de Moisés era um coração grandioso e pastoral, e ele era um intercessor nato. Por quê? Porque naquele momento Deus ele faz uma oferta. Moisés, deixa eu exterminar o povo e de você eu vou fazer uma grande nação. Deus ele estava disposto a atrasar, entre aspas, os planos dele para que aquela terra fosse habitada, simplesmente para dizimar aquele povo. Queria fazer de Moisés, dos filhos dele, surgir uma nova nação e se multiplicar até se tornar milhões de pessoas. Isso ia durar centenas e centenas de anos. E Deus estava disposto a fazer isso por causa da ira, mas Moisés intercede por 2 motivos. Intercede por misericórdia com aquele povo teimoso, mas também tem uma porção ali mais adiante que fala que Moisés intercedeu pedindo para que o Senhor reconsiderasse isso, para que o nome dele permanecesse grandioso entre as nações, porque as outras nações diziam, tirou ele, aquele povo com mão forte do Egito, mas deixou ele perecer no meio do deserto. Então ali Moisés está zelando pela misericórdia de salvar aquele povo e zelando pelo nome do Senhor. Realmente Moisés foi um homem ímpar e um grande e tremendo intercessor. Segura aí que vai vir agora o capítulo 10. E chegando na última porção da palavra do Senhor de hoje, essa porção começa com Moisés relatando
a segunda vez que a lei, ou seja, os 10 mandamentos, foi entregue por Deus para ele, né? As primeiras tábuas elas foram estraçalhadas naquele momento de ira e indignação, quando Moisés vê aquele cenário do povo adorando uma imagem, aquele bezerro de ouro. Depois ele sobe mais uma vez, fica mais 40 dias ouvindo do Senhor, falando com o Senhor, 40 dias naquele monte, e ele vai relatando mais alguns detalhes dessa segunda vez que ele recebe a lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. E ali fala também que naquele momento onde ele está recebendo a lei, naquele momento que ele está no monte, ele também permanece intercedendo para que a ira do Senhor fosse sendo aplacada para o povo e sobre Arão, e ao final deu tudo certo, porque Moisés era um homem realmente que fez uma amizade com Deus. Moisés ele vai relembrando o povo sobre o amor que Deus tinha para com Israel. Isso é muito interessante, onde a partir da aliança estabelecida com Abraão, Isaac e Jacó, Deus faz surgir um povo para si. Abraão, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então ele aponta falando assim, eu vou gerar uma multiplicação sobrenatural. Então ele vai lembrando, olha, quando os descendentes, os filhos de Abraão, saíram e foram para o Egito fazer morada, que ali mais especificamente já Jacó, a mando de José, seu filho, ali eram 70 pessoas. E aqui nesse momento Moisés está falando para milhões de pessoas. Ou seja, é um cumprimento profético daquilo que Deus falou ao pai Abraão. Isso é impressionante. Então assim, ele faz surgir um povo para si no meio de uma família, e dentre diversas nações o Senhor escolhe esse povo, e isso aí vai expressando um pouco do coração de Deus, o tamanho do amor que Deus tem para com Israel. Israel realmente foi escolhido, ele foi separado, e isso demonstra amor e fidelidade, e também com relação ao cumprimento das promessas que saem da boca do Senhor. Ao final desse capítulo da porção de hoje, Moisés ele faz mais alguns apelos para que Israel se torne diferente em alguns aspectos, como por exemplo, eles precisavam mudar algumas coisas. E o que era emergencial que Israel modificasse? Moisés ele cita 2 pontos aqui que eu queria compartilhar com você, que talvez são pontos que podem servir para mim e para a sua vida. Então preste atenção. Moisés ele enfatiza para que o povo pudesse mudar o seu coração, se tornar um povo mais maleável, menos teimoso. Moisés ele utiliza inclusive a expressão circuncidar o coração. O que era circuncidar, queridos? A circuncisão era um ato exterior de uma aliança celebrada entre Deus e o seu povo. Então a circuncisão aponta para uma aliança. Então quando Moisés está falando assim para o povo, olha, por favor, circuncide o seu coração, ou seja, gere uma aliança que marque verdadeiramente o teu coração. Mude, modifique sentimentos, modifique, injete gratidão no coração de vocês, celebre o nome do Senhor, adore o Senhor. Esse é o primeiro ponto que Moisés ele clama para que o povo mude. E o segundo ponto, ele pede para que Israel se torne um povo generoso, que cuida das pessoas mais vulneráveis. E Moisés ali ele aponta sobre os órfãos, viúvas e estrangeiros. Verdadeiramente, se você analisar uma sociedade, órfãos, alguém que não tem pai nem mãe, ele inspira mais cuidado, são vulneráveis. Viúvas, para aquele período, a viúva, a mulher não trabalhava, não conseguia sustento, ela era viúva, perdia o seu marido, ela perdia o sustento da casa. E estrangeiro, ele vem de uma terra talvez sem nada, não tem a quem recorrer, aonde se estabelecer. Então Moisés está falando assim, por favor, se torne um povo generoso, um povo que se move para cuidar dos mais necessitados. E aí, o que você acha? Que esses 2 aspectos realmente podem fazer parte do seu coração? Cuidar dos mais vulneráveis e se tornar uma pessoa mais maleável para ser trabalhado pela própria mão do Senhor? O que você acha? Então é um ponto de reflexão que eu quero deixar finalizando essa mensagem. E aí, chegou até o final porque você gostou.
Então curte, comenta, compartilha, segue o canal, vai lá no link da descrição, tem um link para você entrar no nosso estudo bíblico, vem aprender a ler a Bíblia com a gente, 100% gratuito, ok? Então, acabou tudo que eu tenho para dizer hoje. Eu quero deixar a graça e a paz do Senhor Jesus para você, para sua casa, para sua família, e certamente você sabe que amanhã teremos muito mais. Shalom!